Olá, crianças, tudo bem por aí? Vamos falar um pouco sobre as plantas que alimentam? Então, assim, a gente já conversou que o que a gente planta lá no nosso solo, né? A gente consegue depois colher para se alimentar, né? Por isso que a gente vai falar dessas plantas que alimentam. Então, peguem o livro de experiências, coloquem na página 22. Hoje é dia 12 do mês 11, que é novembro de 2020. Plantando na terra. Cada semente é uma planta que está esperando para germinar, tá? Para crescer, para se desenvolver, para dar flores, depois frutos, né? Qual planta você gostaria de ver germinar e crescer? Então, o que primeiro aqui, tá? Então, pensem aí, o que vocês gostariam de ver germinando e crescendo, tá? Depois aqui, o que você acha que é preciso para cultivar uma planta? A gente precisa de um vasinho, de um lugar para que essa planta cresça e se desenvolva? Precisa, né? Então, a gente pode circular aqui, ó. A gente precisa de bolo? Vocês acham que precisa de bolo para a planta crescer? Não, né, pessoal? E de terra? Fundamental a terra, né? Precisa de terra. E de uma pazinha para a gente poder cavar um pouquinho essa terra, fazer um buraquinho nessa terra e plantar nossa sementinha. Precisa? Precisa também, né? Precisa, né? E de chave? Precisa de chave? Não, né? Não. E de água? Precisa de água, a plantinha precisa de água. E de cachorro? Precisa de cachorro? Não, né, pessoal? Então, ó, a gente vai circular o vasinho, a terra, a pazinha e a água, tá bom? E aqui a gente vai fazer um experimento com sementes. Então, vocês vão escolher aí uma semente que vocês queiram ver germinar, tá? Então, pode ser de feijãozinho, igual a gente já plantou. A Pro falou que também dá para plantar milho. Pode ser, por exemplo, uma sementinha da laranja. Sabe a laranjinha que a gente chupa? Não tem sementinha lá? Então, pode separar a sementinha, deixa ela secar um pouquinho no sol, para depois fazer esse experimento. Ou qualquer outra semente que vocês queiram aí, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? A Pro mandou para vocês, tá? Esse copinho aqui com os guardanapos. Então, vocês vão dobrar um guardanapo ou um lenço de papel, tá? E acomodá-lo dentro do copinho plástico transparente. Aí depois vocês vão amassar o outro guardanapo ou lenço de papel em forma de bolinha e colocar ele lá no centro do copinho, tá? Aí vocês vão colocar as sementes entre o copo e o guardanapo, tá? Colocar um pouquinho de água, mas tem que pôr água todos os dias. E não pode pôr muita água, tá? Senão a sementinha vai ficar encharcada de água e ela também não vai germinar, tá? Ela não vai crescer. Então, precisa colocar um pouquinho por dia, tá? E vocês vão acompanhar o crescimento dessa plantinha. As plantas precisam de água, ar, ar, nutrientes e luz para crescer, tá? Esses nutrientes elas tiram da terra, mas a gente vai fazer um experimento aqui no copo para ver se elas crescem também. E como tem o ícone aqui do portfólio, isso significa que a gente vai fazer uma atividade no portfólio. Então, além desse copinho, tá? E do lencinho de papel que a Pro mandou para vocês fazerem esse experimento, a Pro mandou também fixado aí na página do livro, ó, essa cartelinha aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o crescimento dessa plantinha e vai desenhar aqui, tá bom? Então, ó, a Pro desenhou o dela. Então, começando por aqui, ó, porque tem uma abinha aqui, né, ó. Tem uma abinha, então vocês vão começar por aqui, tá? Então, o dia que plantou, que só tinha o feijãozinho, aí o feijãozinho começou a brotar, ó, começou a sair um verdinho já aqui, aí foi crescendo um pouquinho, crescendo, ó. Aqui ainda estava o feijãozinho, mas já começou a formar raiz, aí ele já tinha mais raiz, e aí ele virou uma plantinha. Eu plantei o feijãozinho, cada um vai plantar aí o que quiser, tá bom, pessoal? A sementinha que quiser, tá?
E aí a gente vai colar aqui, ó, no portfólio. Atrás desse cartãozinho aqui, tem uma parte que tá escrito que é para passar cola, tá? Então, vocês vão passar cola ali, dobrar, né? Que eu acho que a Pro já mandou dobradinho. E colar aqui no portfólio de vocês, tá bom? Agora, aqui na página 23, coloquem a data, dia 12 do mês 11, que é novembro de 2020. Plantas que alimentam. Que vegetais você comeu na última refeição? Na sua última refeição? E como eles foram preparados? Então, como a Pro não consegue escutar vocês, a Pro vai falar aqui ela. Mas vocês podem falar aí também, tá bom? O que vocês comeram? Por exemplo, a Pro comeu na última refeição dela salada de alface com tomate e cenourinha ralada. A Pro também tinha pepino na salada dela. Então, tinha alface, tomate, cenourinha ralada e pepino cortadinho em rodelinhas, tá? Tinha arroz também, arroz com milho, tá? E tinha cozido com milho, né? E tinha peito de frango, tá bom? Então, a Pro almoçou isso. E vocês, almoçaram o quê? Como que foi preparada a comidinha de vocês? Tô esperando, tô escutando. Ah, alguém tá falando aí que comeu arroz e feijão e carninha? Foi? Ó, feijão é uma semente aqui, ó. Tá vendo? Feijão tá aqui, é uma semente. Todos nós precisamos comer para viver, né? Senão a gente não consegue sobreviver, nem ficar de pé, né? Porque a gente vai ficar muito fraco, né? Não há nada mais gostoso que comer frutas e legumes que nós mesmos plantamos. Às vezes, comemos todas as partes das plantas, outras vezes, somente algumas partes dela, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, observar as imagens e reconhecer as partes de algumas plantas utilizadas na alimentação. Então, o alface, que são folhas, o alface e a rúcula, a gente usa as folhas deles, né, na alimentação. E aí, aqui, ó, a cenoura, o nabo e a beterraba, eles são raízes, eles nascem lá embaixo da terra, né? E aí, ó, geralmente a gente come essa parte da raiz mesmo, né? Tem gente que come as folhas da cenoura também. A Pro nunca comeu, tá? E aí, o nabo também é a raiz, né? Que a gente come, e a beterraba também. E aqui o brócolis e a couve-flor, eles são chamados de flores, né? Que a gente come aqui, ó. Aqui esses brotinhos, esses galinhos aqui que parecem folhinha, florezinhas mesmo, né? Que a gente come. Aí, frutos, ó. Tomate é um fruto, abóbora, pepino, tá? Aí a gente come o fruto mesmo, né? A gente não come as folhas deles, né? Salsão e palmito são o caule, né? A gente come essa partezinha aqui, ó, do salsão. E o palmito também é o caule da planta. E aqui, o amendoim, o feijão e a vagem são as sementes da planta, né? Então, aí a gente come as sementes da planta. Ó, como tem o íconezinho aqui do portfólio, a gente vai fazer uma atividadezinha lá no portfólio. Então, ó, a Pro mandou essas folhinhas para vocês aí fixadas na página do livro. Então, aqui a gente tem frutas, tem verduras, ó, tem brócolis que são as flores, né? Tem várias coisinhas aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, tá bom? Ó, selecione e recorte figuras de vegetais que fazem parte da sua dieta alimentar, que vocês comem, e guardá-las no bolso destacado do material de apoio, tá? Que já tá pro, já deixou coladinho lá no portfólio de vocês. Então, vocês vão recortar aqui, ó, o que vocês gostam, tá? De comer e vão colocar lá na cestinha aqui, ó, do portfólio, tá bom? Certinho? Então, recortem aqui, ó. Não precisa recortar tudo. Recortem o que vocês gostam de comer, tá? E guardem aqui na cestinha do portfólio. Certinho? Beijo, até!